Olá, boa tarde. Terça-feira, 16 de julho de 2019. Começou a valer hoje o Não Perturbe, que é o bloqueio de operadoras indesejáveis pelos clientes cansados de receber ligações de telemarketing de empresas de telecomunicações. Mas o cadastro não se estende a companhias de outros setores, apenas as de telefonia. Bom, para fazer o bloqueio, o consumidor deve acessar o site, que é nãomeperturbe.com.br, e se cadastrar criando um login com o próprio e-mail e senha. O menu seguinte vai pedir o CPF. Depois, basta cadastrar o número do telefone celular ou fixo. Também é possível incluir mais de uma linha. O prazo para o bloqueio é de 30 dias após a solicitação do consumidor. As prestadoras que descumprirem a regra podem ser advertidas ou penalizadas com multas de até 50 milhões de reais. Saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Parlamentares da Comissão de Fiscalização e Controle visitaram o Conjunto Hospitalar de Sorocaba. A Assembleia sediou um encontro da Associação Instituto Histórico Militar. O Parlamento Paulista recebeu o seminário da Igreja Evangélica Sara Nossa Terra. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. E a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo sediou um encontro da Associação Instituto Histórico Militar. A iniciativa partiu do deputado Márcio da Farmácia do Podemos. A solenidade aconteceu no auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa. Foram entregues medalhas a policiais civis e militares e pessoas que tiveram destaque na preservação da segurança pública. O Instituto Histórico Militar condecora entidades e cidadãos, militares ou civis, por sua dedicação à preservação da memória histórica militar e honra servidores militares por atos excepcionais no cumprimento do dever, promovendo o reconhecimento de trabalhos de militares e civis em prol da memória histórica e dos valores do povo. Nós queremos resgatar o papel do policial como um guerreiro cidadão na proteção, né, das pessoas, de todas as instituições, e o papel histórico da polícia, a antiga força pública, a antiga milícia, desde o período colonial. A entidade foi inaugurada há pouco mais de um ano e foi criada para resgatar, preservar e divulgar fatos e atividades relacionadas com a história militar do país. Para agraciar os policiais, os combatentes, né, da Polícia Militar, que se saíram bem nas suas ocorrências, se destacando, fizeram mais do que o normal para ser agraciados, e nós fazemos essa homenagem com o maior prazer. Parlamentares da Comissão de Fiscalização e Controle visitaram o Conjunto Hospitalar de Sorocaba. A instituição, que atende mais de 40 municípios da região, reclama da falta de recursos financeiros para o funcionamento adequado. Sorocaba é um município que fica a cerca de 100 quilômetros de distância da capital paulista, acessado pelas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares. Aqui vivem mais de 600 mil habitantes. Local onde fica também o CHS, o Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Hospital que atende mais de 48 municípios na redondeza. Este foi o local escolhido para a diligência da Comissão de Finanças e Orçamento, representada pelos deputados Rodrigo Moraes e deputado agente federal Danilo Balas. Os parlamentares apontaram a necessidade de atenção ao conjunto hospitalar, que passa por dificuldades para atender pacientes em cirurgias e na realização de exames. Nós, como participantes de uma comissão tão importante na Assembleia, que analisa os contratos, que vê as obrigações entre o Estado e os entes públicos, e os entes privados também. Então nós temos que realmente buscar aliar essas duas coisas, trazer o Estado para que cumpra as suas obrigações, para que também a gente possa cobrar daquele que está administrando também o serviço prestado de uma maneira de qualidade, né? Hoje, o CHS atende mais de 3 mil pacientes por mês e passou por várias transformações desde a entrada do Seconce São Paulo, Organização Social de Saúde, que assumiu a administração do conjunto há 8 meses. Um dos problemas que realmente existia era um déficit uma falta de pessoal. Então isso hoje está completamente sanado. Então nós temos uma capacidade, um potencial e um número de pessoas suficiente para atender a todo esse complexo. Agora, nós estamos diante de um prédio de 50 anos. Então vocês vão poder observar na visita que existe toda uma estrutura
da década de 50. Algumas áreas foram reformadas, readaptadas, outras áreas ainda não. Então é isso que nós estamos enfrentando nesse momento. Aos poucos nós estamos tentando dar uma outra cara, uma outra roupagem para o hospital e adaptar algumas áreas para que o atendimento fosse melhorado. O complexo, formado por 5 prédios, entre ambulatórios e centros clínicos, é responsável pelo atendimento de mais de 3 milhões de pessoas que moram em 48 municípios vizinhos a Sorocaba. Aqui, os procedimentos feitos vão de média a alta complexidade, passando por especialidades como traumas, cirurgia neurológica, ortopédica, cirurgia geral, pediátrica, vascular e até cirurgias plásticas. São 3 UTIs com 58 leitos e mais 350 leitos para internação. Aos poucos, estão sendo repaginados. Esse daqui é o setor que a gente ficou conhecendo como a retaguarda do pronto-socorro. E aqui tem vários apartamentos para internação. Todos estão sendo reformados, mas eles precisam de um tempo para que essa reforma aconteça. Demora mais ou menos 2 dias. E o padrão final é igualzinho ao desse apartamento aqui, olha, com cortinas, as macas renovadas, a pintura também em dia nesse padrão azul e azul um pouco mais claro. Deixa eu conversar com essa senhora aqui. Tudo bem? Como é que vai a senhora? Tudo bem. Tá tudo bem? Como é que está sendo o atendimento da senhora aqui nesse hospital? Eu acho bom. Eu estou esperando a cirurgia. A gente reclama um pouquinho da comida, mas tem que ser. A dieta do hospital a gente quer comer em casa, mas o atendimento é muito bom, os médicos e as enfermeiras, viu? Segundo a direção do Seconce, a verba de R$10 milhões e 300 mil que recebe por mês do governo estadual não supre gastos como reformas e melhorias. Mesmo assim, estão sendo feitas. Nós estamos em discussões com a secretaria, em conversas com a secretaria. Esse valor ainda não atende à necessidade plena do hospital, mas nós estamos diante de um orçamento que foi possível nesse primeiro momento. Os deputados fizeram uma avaliação positiva da diligência, que também apurou o problema com a documentação do laudo de inspeção do Corpo de Bombeiros. Desde o dia 1º de novembro, uma OS, a Seconce, da Construção Civil, assumiu a administração hospitalar. E nós estamos verificando que as coisas estão evoluindo. Já nos foram aqui mostradas várias mudanças, que eles estão fazendo, tanto na questão do atendimento, no aumento de funcionários para também dar um atendimento melhor, pequenas reformas que eles foram conseguindo realizar aqui dentro, equipamentos que estão sendo aí arrumados, comprados. Então a gente tem visto aí, além da boa vontade, também um esforço para tentar melhorar essas questões. Mas a gente sabe que o Estado precisa também buscar trazer investimentos. Não adianta só uma verba de custeio, porque a gente sabe que o custo para manter um hospital desse já é altíssimo. A próxima diligência, programada para agosto, vai acontecer na cidade de Jundiaí. Formado pelas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o grande ABC é sinônimo de potência social e econômica. A frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa discutiu as principais necessidades da região. Segundo dados do IBGE, o PIB da região alcançou a marca de 112 bilhões de reais em 2018, o que manteria o ABC, caso fosse uma cidade, em 4º lugar no ranking nacional dos 10 municípios com maior participação na economia nacional. O consórcio intermunicipal Grande ABC reúne os 7 municípios para o planejamento, articulação e definição de ações de caráter regional. O engenheiro civil Edgar Brandão foi o especialista trazido pela frente parlamentar para fazer uma apresentação técnica sobre a atuação do consórcio. O consórcio é regido por uma assembleia de prefeitos, mensalmente se reúne os 7 prefeitos, ela na verdade é soberana e as decisões de grande valia, grande porte, são tomadas na assembleia. E todo mês eles se reúnem para isso. Agora o que está faltando? A gente conseguir um pouco mais de recurso através dele para você aumentar e melhorar os programas. O principal tema abordado durante a reunião da frente parlamentar foi sobre a linha 18 bronze do metrô,
que poderá ligar as estações Tamanduateí e Djalma Dutra, no centro de São Bernardo do Campo. O encontro também serviu para articular a defesa do meio de transporte, após o governo estadual anunciar que estuda a adoção de um corredor de ônibus no lugar do sistema sobre trilhos. O intuito aí da Frente Parlamentar é unir todas as forças políticas, nossa região, sociedade civil, também as entidades de classe, os sindicatos. A gente tem muita demanda no ABC, o ABC está há muito tempo esquecido e acho que a gente não estiver unido, a gente não vai conseguir avançar essas questões. Desde a década de 70 que a gente espera alguma novidade em relação a isso, acredito que esse ano o governador vai ter um olhar especial à região do Grande ABC, que vai trazer grandes ganhos para nós. O Parlamento Paulista realiza a reunião da Frente Parlamentar em defesa do Mercado Livre. Você vai ver em instantes. Frente Parlamentar de Transporte Metroviário define com representantes de 32 entidades as prioridades para o setor. Entre os assuntos da pauta, o ferroanel do trecho norte, que ligará Perus, zona oeste de São Paulo, a Itaquaquecetuba, um trajeto de 53 quilômetros. E também o trem Intercidades, que partirá da estação Barra Funda, com paradas em Jundiaí e Campinas, numa extensão de 102 quilômetros e tempo de viagem estimado em 60 minutos. Um grupo de inteligência que está hoje frequentando a Frente Parlamentar. Nós vemos o apoio do Instituto de Engenharia de São Paulo, que é fundamental aqui na frente. São diversos temas tratados e prioridade mesmo, nós temos o trem entre cidades. Isso é uma prioridade que a frente está levando ao conhecimento do governo do estado. A frente está engajada para trazer um alento, uma melhora para o nosso povo de São Paulo. A reunião foi sensacional, nós esperamos realmente pelo próprio passado da frente parlamentar, nós tivemos aí a nossa expectativa totalmente atendida. Então, eu acho que foi muito boa essa primeira reunião e nós vamos daqui para diante, como já está prevista uma segunda reunião em agosto, nesse meio tempo fazer as tratativas para que as comissões sejam instaladas e a gente possa discutir cada detalhe que foi mencionado aqui nessa reunião, possa ser discutido de forma prioritária, é claro, mas amplamente já para a próxima reunião. Tudo isso deve dar um novo fôlego ao setor ferroviário brasileiro, que vive um momento bastante delicado. Apesar do crescimento no volume de produtos e no número de pessoas transportadas nos últimos anos, a produção de equipamentos teve em 2018 o seu pior desempenho. Nós temos hoje uma ociosidade de 60%. Tanto na área de vagões de carga, locomotivas, como trens de passageiros. Quer dizer, ela não está zerada, mas ela corre um risco. No caso de passageiros, que o lead time entre um pedido, uma encomenda e a sua entrega é de 1 ano e meio a 2 anos, de forma que, se não tiver um pedido agora, nós não temos o que fazer em 2020. Então é uma preocupação que para o ano que vem a gente possa não ter nada. Outro tema bastante discutido pela Frente Parlamentar foi sobre importantes rodovias do estado de São Paulo. De acordo com o diretor da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô, estão entrando em colapso. A saída, segundo ele, é resgatar a malha ferroviária, que em meados do século passado era equivalente à rodoviária. Hoje, mais da metade dela está abandonada. Você verifica que aqui em São Paulo uma falta de uma mobilidade melhor, ela deixa, além de trazer prejuízos, ela dificulta a geração de empregos. Tá? Então era importante nós termos uma malha ferroviária equilibrada. Então nós estávamos lembrando do que nós levamos, o que a FETRAN levou para o novo governo do estado, tá? Da necessidade de avançar com algumas linhas, de que elas não podem parar. E foi trazido também a necessidade da volta dos trens regionais. Tá? São Paulo cresceu em cima das ferrovias. Várias cidades, elas nasceram de estações ferroviárias e hoje em dia nós temos 10 grandes eixos rodoviários que alimentam a cidade de São Paulo, passam
por São Paulo e esses eixos estão entrando em colapso. A Assembleia Legislativa recebeu o seminário da Igreja Evangélica Sara Nossa Terra. O evento foi dividido em 2 lugares. No ginásio do Ibirapuera aconteceu a celebração de inverno, ensinamentos bíblicos durante todo o dia para os frequentadores da Igreja Sara Nossa Terra. O deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, é o apoiador do evento. É uma celebração que todos os anos acontece e a Assembleia Legislativa tem participado ativamente, inclusive todos os workshops acontecem hoje na Assembleia, são vários grupos usando os auditórios da Assembleia e aqui no ginásio Ibirapuera as grandes celebrações, as grandes pregações. A Igreja Sara Nossa Terra foi fundada em 1994. São mais de 1000 templos espalhados pelo Brasil, Alemanha, Argentina e Estados Unidos. O presidente da igreja é o bispo Robson Rodovalho. Nós temos igrejas na classe A, mas também temos igrejas nas classes C, D e E, favelas, lugares bastante carentes. O que fazemos nessas celebrações é termos uma oportunidade de aplicar um treinamento muito acentuado, muito forte aos líderes das nossas igrejas, jovens líderes de células, líder de 12, líder de 6, de 8 meninos, que estavam na situação antiga como eles, mas saíram, encontraram Deus, encontraram luz, encontraram solução e hoje podem voltar para ajudar os seus colegas. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Eduardo Tuma, também participou do evento e falou do impacto social da instituição para a cidade. Deve haver, sim, uma parceria entre o Estado e essa entidade do terceiro setor, que é a Igreja Sara Nossa Terra, porque desenvolve um trabalho que é obrigação do Estado, mas que o Estado não consegue, não tem penetração suficiente e nem recursos para fazê-lo, então a Igreja o faz. Enquanto um grupo era ensinado aqui no ginásio do Ibirapuera, outro participa de treinamentos aqui na Assembleia Legislativa. No auditório Franco Montoro, o assunto foi Mulheres em Foco, sobre o posicionamento feminino no século XXI. No plenário José Bonifácio, formação de obreiros. No Dom Pedro I, fortalecimento de grupos. No auditório Teotônio Vilela, visão de vidas. E no Paulo Kobayashi, implantação de células. Os workshops acontecem na Assembleia Legislativa há mais de 5 anos e reúnem pessoas de todo o país. Faz parte do nosso crescimento pessoal, nosso crescimento ministerial, espiritual e só agrega no nosso conhecimento, na nossa sabedoria. E eu acho muito legal a gente poder ter esse espaço, ter esses auditórios que comportam, né, as pessoas, porque são muitas pessoas. E eu acho isso muito bom, né, porque a gente tem um espaço, não fica sem ter onde realizar esses workshops. A audiência pública aqui no Palácio 9 de Julho discutiu a situação das crianças desaparecidas no Brasil. Você vai ver já já. Países ricos, países pobres. O tema abriu a série de palestras da Frente Parlamentar em Defesa do Livre Mercado. Coordenada pelo deputado Douglas Garcia, do PSL, a frente, além de trabalhar pela desburocratização legal, está promovendo palestras de formação para empresários. O principal objetivo da Frente Parlamentar pela Liberdade de Mercado é você trabalhar dentro da Assembleia através de deputados para que a gente consiga enxugar o Estado. Em que sentido? Protocolando leis que ajudem o empresariado, que ajudem o trabalhador também, porque afinal de contas o principal impactado, além do empresário, também será o trabalhador, que é ele quem vai necessitar de emprego e esse emprego é dado pela iniciativa privada. Nós vamos trabalhar para desburocratizar, para tirar o Estado das costas das pessoas, nós vamos trabalhar para a geração de emprego, dando mais poder para o empresariado. O tema da palestra Países Ricos, Países Pobres, com o jurista Ives Bragtoni, buscou traçar um diagnóstico da situação econômica do Brasil comparada a países mais desenvolvidos. A vinda de especialistas na frente parlamentar é trazer conceitos que enriqueçam o conhecimento e estimulem o debate junto ao empresariado paulista.
A Assembleia é uma casa plural e você não tinha debates das ideias de liberdade econômica, ideias do liberalismo econômico aqui. Não era comum. Então, como surgiu agora, nessas eleições, vários deputados defensores do livre mercado, da liberdade econômica, nós entendemos que esse é um tema que tem que ser discutido, tem que ser debatido, trazendo pessoas que entendem, que analisam, que estudam, que têm dados, estatísticas, e mostrar claramente que nos países onde essas ideias foram implantadas, eles prosperaram muito mais do que em outros países. Em países onde existe mais liberdade econômica, há muito mais prosperidade para todos. A audiência pública aqui no Parlamento Paulista discutiu a situação das crianças desaparecidas no Brasil. A iniciativa partiu do deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT. Um estudo inédito realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2017 trouxe números aterradores sobre a questão. De 2006 a 2016, sumiram no Brasil cerca de 700 mil pessoas, com o estado de São Paulo liderando esta estarrecedora estatística. São Paulo tem uma taxa de registro de desaparecimento acima da taxa média nacional. Para trabalhar isso, a gente tem que investir em investigação de desaparecimentos, mas é importante a gente notar que esses números eles refletem o registro de desaparecimento e não necessariamente o número de pessoas que atualmente estão desaparecidas no estado. O objetivo do evento é chamar a atenção das autoridades e também propor e ampliar políticas públicas para a prevenção de mais desaparecimentos. É preciso avançar nas políticas públicas para atender os familiares dessas pessoas que vivem essa situação de desespero, desalento e de dúvida, para que então sejam amparadas, tenham todo o acesso à rede de serviços e para que o poder público se estruture de uma forma melhor. Recentemente foi aprovada a Lei 13.812, lei federal, que estabeleceu uma política nacional para a busca de pessoas desaparecidas, a consolidação de um cadastro nacional que está em fase de implantação. A audiência reuniu, além de organismos públicos, entidades da sociedade civil que se preocupam com o tema, como as Mães da Sé, Mães em Luta, Instituto Ímpar, entre outras. A partir do momento em que eu fundei a associação e me juntei a outras mães, foi com elas que eu aprendi a compartilhar da minha dor e fui aprendendo. Eu transformei a minha dor numa luta não só pela minha filha, mas por milhares de mães que já passaram ao longo desses 23 anos. São mais de 10 mil casos cadastrados. A gente precisa, primeiramente, um plano de governo muito eficaz e contínuo, com um cadastro nacional eficiente, com um banco de DNA eficiente e uma visibilidade realmente discutindo esse assunto com a sociedade num todo. O maior viés seria o Estado deixar de ser tão omisso e olhar para essa causa. Segundo estudos, cerca de 17% da população brasileira tem um parente, amigo ou conhecido desaparecido. Resolvemos trazer esse debate para a Assembleia Legislativa. Nós estamos também, já foi publicado no Diário Oficial, eu devo coordenar uma frente parlamentar para debater esse tema. Nós devemos, em setembro, estar fazendo o lançamento da frente, até porque nós já temos um grupo grande que aderiu a essa frente, mas eu quero um número grande de membros dessa frente. Queremos fazer um trabalho suprapartidário, queremos trazer todas as forças políticas aqui representadas na Assembleia Legislativa para que a gente possa fazer o real enfrentamento dessa importante temática tão deixado à margem como a política no nosso país tem deixado. Alunos da Escola Estadual Homero Vaz do Amaral, localizada na zona sul da capital paulista, conheceram o Palácio 9 de Julho. Antes de conhecer o trabalho parlamentar, uma paradinha para prestigiar uma exposição no Hall Monumental, com imagens de um importante templo localizado no sudeste da Turquia. Eu achava que ia ser tudo mais formal, entendeu? Que eu ia chegar, que eu ia ver pessoas assim de grande porte, essas coisas, mas eu não imaginei que ia prezar tanto pelas culturas. Achei que seria algo bem mais formal. Eu não tinha imaginado que ia ter exposição a essas coisas. Eu só achei que mesmo que a gente
ia falar com os pessoal para tirar algumas dúvidas com alguns deputados. Na galeria do plenário Juscelino Kubitschek, o grupo acompanhou o pequeno expediente durante a sessão plenária, momento em que os parlamentares usam a tribuna para falar de temas diversos. O principal motivo é trazer eles para perto da política e entender como funciona o dia a dia e trazer mais para perto da realidade deles mesmo, né? Às vezes a política é muito distante, né, da população em geral, principalmente dos jovens, né? Então acho que todo esse trabalho faz uma grande diferença no entendimento deles como cidadãos mesmo. O ponto alto da visita foi o encontro com a Paula Aparecida, da bancada ativista do PSOL. Os alunos fizeram perguntas e esclareceram dúvidas sobre o trabalho dos deputados. Data diferente porque a gente que é da classe trabalhadora, o povo pobre, a gente sabe que a gente tem que dividir tudo, não é verdade? As pessoas falam que eles são o futuro, que eles são o amanhã, mas eles são o agora, né? A gente só conseguiu fazer com que as escolas no estado de São Paulo em 2015 não tivessem sido fechadas. A gente lembra 90 escolas, porque os estudantes secundaristas ocuparam mais de 200 escolas. Essa é a força e o poder da juventude, de olhar aquela coisa que a gente está acostumado, aquela violência, aquela opressão, aquele sistema errado, e que os adultos, não, é isso mesmo, sempre foi assim. A juventude vai lá, os estudantes vão lá e falam, não. Não é assim, isso está errado. Você me diz uma coisa enquanto adulto, me diz que a gente tem que ter liberdade, ter paz, ter uma escola de qualidade. O que eu vejo na realidade é uma hipocrisia do sistema. Então a juventude traz essa revolta para criar um mundo melhor de fato. Por isso que é muito importante eles ocuparem esse espaço. E se você também quer conhecer o Parlamento Paulista, agende uma visita monitorada através do Departamento de Comunicação Social pelos telefones 11 3886 6628 ou 3886-6626. E o Jornal da Assembleia desta terça-feira termina aqui. Você pode assistir a edição do Jornal de hoje no YouTube. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.